Boa tarde. É um prazer apresentar o Critical Train, como vimos desenvolver ao longo dos últimos 30 anos. Aqui está o Critical Train como o entendemos. A gestão tradicional de projetos é um processo de planejamento com a expectativa de execução ordenada. Cada tarefa é bem definida E a expectativa de uma data de entrega para cada tarefa. Isso está preparando você para uma gestão reativa. As informações que você recebe de volta são muito poucas e muito tardias, e você acaba com uma gestão reativa. Porque o que sabemos é que a gestão de projetos opera em um ambiente de incerteza e desordem. O que isso significa é: precisamos nos preparar para a realidade da incerteza. Então, exceto pelo Critical Train, em particular, prepara os projetos para a realidade da incerteza, desordem e caos, e cria um ambiente de gestão proativa e preditiva. Vamos dar uma olhada na gestão de projetos tradicional. Se você olhar bem de perto, verá que é uma expectativa de ou um processo de expectativa ordenada, onde a proteção está oculta, é insuficiente e é invisível dentro de cada tarefa. O conf de recursos é desconflitado apenas depois que o planejamento ocorreu, então você pode ter recursos sobre recursos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Os marcos são datas subjetivas adicionadas quando pensamos que devem ocorrer. Há dependências faltantes, e isso é muito comum. As durações são assumidas como reais quando não podem ser. A duração dessas etapas não pode ser fixada com 6 meses de antecedência. A geração de relatórios é a porcentagem concluída, o que não pode prever o futuro. E a gestão de projetos é reduzida a um processo de registro de atrasos e, em seguida, um processo de replanejamento. O que preferiríamos é reconhecer a incerteza do ambiente e configurá-lo preparando para o sucesso. Assim, nos preparamos com a expectativa de desordem. Isso significa que dentro do Critical Train, a proteção do projeto é suficiente e visível, e, portanto, gerenciável. As dependências da rede estão completas. Não há dependências faltando. Os recursos são desobstruídos no processo de planejamento. Os marcos são derivados pelas datas de vencimento ditadas, pelas dependências e pelas durações das tarefas. As próprias durações das tarefas são tempo de toque, com proteção suficiente, adicionada no cronograma do projeto, localizadas taticamente nos pontos de integração e na data de entrega do projeto aqui. O relatório é sobre a duração restante, o que significa que agora posso prever o futuro, porque o impacto de qualquer atraso empurrará as tarefas sucessivas para o futuro e criará uma previsão tanto em recursos quanto em tempo. E a gestão de projetos torna-se uma atualização em tempo real, que equivale à funcionalidade inteligente, tomada de decisão em tempo real. Assim, o básico cria um ambiente de estabilidade e previsibilidade, onde temos sinais de resposta precoce, porque estes são apenas períodos de tempo de toque muito curtos e eles penetram imediatamente no buffer com qualquer atraso. Assim, você está protegido em pontos de vulnerabilidade com buffer de alimentação e a data limite está protegida com este buffer do projeto. Este é o esboço básico, independentemente do tamanho que o projeto possa ter. Isso pode ser 1.000 ou 2.000 tarefas, grande construção naval, arranha-céus, manutenção de aeronaves. Todos estes têm centenas de milhares de tarefas, mas este é o modelo básico ou a estrutura básica de gestão de projeto do Critical Train. Seguimos um sistema simples de adaptação, preparação, que é o seu processo de planejamento, agendando um portfólio completo de projetos. E eu demonstrarei isso. Executamos cada projeto, analisamos o desempenho do projeto
realizamos o processo de melhoria e feedback e readaptação para os novos projetos, para aplicar o que você aprendeu com o projeto anterior como um processo contínuo. Melhoria. A importância estratégica do Critical Train está no seu sucesso. Com a melhoria contínua, há uma redução no tempo de espera e um aumento na entrega pontual, o que resulta em uma margem de contribuição financeira significativa. Encontramos isso em todos os tipos de indústria, e os tipos de indústria incluem construção de todos os tipos, engenharia sob encomenda, tecnologia da informação, manutenção, reparação e revisão, especialmente na manutenção de aeronaves, novos produtos e construção naval. Normalmente, obtemos uma melhoria diferencial de 30% a 40% no tipo de indústria por entrega e tempo de produção mais curto. Há uma forte Desproporção. Na redução do tempo de produção e na margem de contribuição. Tipicamente, uma redução de 30% no tempo de entrega aumenta a margem de contribuição em 40%. O que a corrente crítica faz? Torna o invisível visível. Então, o que antes era invisível agora é gerenciável, porque podemos ver. E o que quero dizer com isso é que se sobrecarregarmos os recursos, tentando fazer 2 projetos ao mesmo tempo, e os recursos críticos estiverem sobrecarregados, podemos prever exatamente o que vai acontecer com o restante do portfólio. Vai ser empurrado para o futuro. Sejam estes projetos extras ou tarefas em projetos existentes, tudo será empurrado para o futuro porque estamos sobrecarregados e fazendo multitarefas nos recursos críticos. Então, como os gerenciamos? Esse EPROM estabelece, antes de tudo, a estrutura de governança no alto nível de gerenciamento de projetos. Vamos entrar em Ágil e Lean como uma hibridização e um suporte sobre sua estrutura de governança que fornece seu planejamento de recursos, acompanhamento de progresso e oferece um sistema de prioridade muito eficaz. Porque estamos relatando a duração restante, temos um sistema de prioridade claro, de alerta precoce e risco de agendamento. Podemos prever a carga de recursos agora e no futuro. Podemos prever o trabalho restante e os dias, datas e horários. Podemos registrar as horas de trabalho e também, porque temos um mecanismo muito focado, um mecanismo focado no objetivo, reduz o tempo das reuniões porque sabemos exatamente quando e onde focar em algo urgente. Essas atividades, embaixo de cada tarefa, se relacionam de volta para cima e podemos fornecer delegação ativa e progresso de todas as pequenas atividades que existem dentro de cada tarefa. Então, hibridizamos ou temos 2 sistemas diferentes em um. Em combinação, fases específicas, então isso seria fase 1, fase 2, fase 3, e tecnologia da informação, desenvolvimento de novos produtos, engenharia, feito sob encomenda, fabricação, etc. Podemos ver as pequenas atividades alocadas às tarefas. Podemos começar a construir o futuro com base nos entregáveis que são necessários. Podemos começar a construir modelos futuros que podemos adicionar em uma etapa posterior. E podemos adicionar os detalhes à medida que se tornem disponíveis. O que também é importante é o carregamento dinâmico de recursos sobre a carga de trabalho futura prevista. Podemos começar a identificar quais são os meus recursos mais sobrecarregados e por quanto tempo. E deveríamos estar investindo nesse tipo de recurso, pois tem longos períodos de sobrecarga, é uma limitação e, de fato, é onde ficamos presos com mais frequência na maioria dos projetos, na maior parte do tempo, o que empurra tudo para o futuro se não for bem gerido. O nosso carregamento de recursos determinarão, e nossos recursos críticos determinarão o padrão escalonado do portfólio futuro de trabalho. Isso pode ser a indução e manutenção de aeronaves para todas as suas aeronaves programadas entrando ao longo de 1 ano ou 6 meses. Você pode agendar toda a manutenção de aeronaves entrando, mas também identificará
quais dos recursos são críticos e sobrecarregados, e se investirmos no lugar certo, podemos adicionar uma quantidade significativa de trabalho adicional. E agora começamos a entender que diminuir o tempo de entrega e permanecer confiáveis cria um significativo aumento na margem de contribuição. Todo este novo trabalho que pode ser adicionado. Neste exemplo, 12 projetos a mais no mesmo período de tempo. O que isso significa? Isso significa os passos de adoção da metodologia de trem crítico, depois usá-la para estabilizar a operação suficientemente para ser capaz de entender e visualizar a sequência de limitações. Então, este seria o seu primeiro gargalo, o segundo gargalo, o terceiro gargalo. Ou interpretado de forma diferente, é aqui que devemos focar nossos esforços de melhoria e nossos investimentos. Tanto tempo, dinheiro, investimento de capital e processos. E agora podemos abordar as limitações e todo o sistema começa a elevar-se em termos de capacidade, mais projetos, mais margem de contribuição, mantendo estabilidade e previsibilidade. E entendemos que o investimento está aumentando, mas a um ritmo mais lento do que a contribuição positiva. E criamos estabilidade e previsibilidade, mantendo a capacidade à frente da nossa demanda média. Então, o oposto é o investimento atrasado. Gastamos a mesma quantia de dinheiro, mas não obtemos crescimento. Fazer login no ECPROM é fácil. Você chega à página de login, faça login. O alerta antecipado está me mostrando que este projeto está com problemas. O resto dos projetos estão acompanhando corretamente. Esta é uma advertência antecipada, um indicador prospectivo. Há muitas outras informações, a penetração do buffer do projeto, as datas de vencimento, etc., a informação típica de que você precisa para gerir seus projetos. Podemos clicar em qualquer um dos projetos, ir para o painel do projeto, e podemos ver que o projeto, existem vários indicadores de que este projeto parece estar indo bem. Existe um risco de fluxo de trabalho, o que significa que houve uma penetração nos buffers do projeto, no geral está acompanhando corretamente quais tarefas potencialmente requerem atenção imediata. E aqui estão algumas tarefas críticas. Agora, onde isso ocorre no cronograma crítico? Aqui são tarefas que deveriam ter sido atualizadas e estão atrasadas. Todo projeto tem um gráfico PERT. Criando um novo projeto, vou dar o nome ao projeto AT. ITA. Você pode fazer isso selecionando um modelo. A primeira coisa que aparece é o PERT. Podemos definir uma data de vencimento. Podemos atribuir recursos, podemos modificar o projeto, podemos adicionar novas tarefas, número de recursos nas tarefas. Podemos alterar as durações e adicionar blocos de modelo. Em outras palavras, são componentes de um projeto pré-definidos, prontos para carregar. São pequenos blocos de construção ou componentes de projetos que são, vou rodar novamente o cronograma, e agora temos um cronograma de cadeia crítica. E podemos simplesmente navegar usando o minimapa, mas você pode ver que agora temos um cronograma completo. Podemos agora carregar este projeto e começar a executar. Esta é a maneira simples de adicionar ou planejar projetos. Agora, gerenciando o portfólio de projetos, vou mostrar o uso estratégico de AxioPOM em uma conta diferente, onde temos 2 projetos iniciados. Estes são todos caminhões de cimento, reconstrução, reforma, primeiro de tudo, 2 iniciados, e um portfólio de projetos em planejamento. Vou para o cronograma mestre, dou uma olhada no acúmulo de trabalho, obviamente não posso produzir cada um, betoneira ao mesmo tempo. Então, vamos escalonar em torno de a montagem. Olhando para o futuro, podemos ver que este é um recurso crítico. E programamos o portfólio até o dia 6 de abril de 2026. Assim, a reforma de todos esses betoneiras nos levará até abril do ano que vem. O que acontece se adicionarmos mais recursos ao recurso crítico? Vamos dar uma olhada nos montadores. Vemos que há 8 deles. O que acontece se adicionarmos mais 2? Simplesmente adicione mais 2. Agora temos 10 disponíveis, então contratamos mais capacidade. Então agora, vamos dar uma olhada nos montadores.
Agora temos 10 deles disponíveis e não 6. Vou selecionar isso como um recurso crítico. Faça um cálculo do aumento na margem de contribuição, entregando em novembro, por volta de meados de novembro, em vez de lá em abril. O dia 6. Então temos toda esta área disponível com capacidade livre. Mas e quanto aos outros recursos? Carregamos em algum outro lugar? Podemos dar uma olhada em todo o portfólio, prever no futuro. E por que distribuímos a carga de trabalho em torno do recurso crítico? Encurtamos o cronograma em mais de 1/4, mais de 5 meses. Podemos adicionar mais trabalho e podemos lidar com este cronograma de horas extras. Portanto, o investimento em recursos no lugar certo nos dá a sequência de poder reduzir o tempo de espera, mantendo a confiabilidade, porque temos a capacidade em todos os outros lugares, desde que mantenhamos a disciplina de administrar e liberar de acordo com isso. Cronograma, o que então escalonaria o portfólio. E podemos manter uma carga de trabalho razoável e continuar a estabilizar as operações, entregar com um tempo de entrega mais curto e estar 90% a 100% no prazo de entrega.